السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Louvado seja Allah, o clemente e o misericordioso, que a paz e bênção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad. O assunto de hoje, conforme nós sabemos, é sobre os benefícios espirituais que nós ganhamos da compreensão e recitação do Alcorão. Olhando pelo conceito da palavra Al-Qur'an ou Al-Qur'an, é uma terminologia que deriva do verbo qara'a, verbo árabe que significa ler ou recitar. Assim sendo, Al-Qur'an significa leitura. Essa nomenclatura está intrinsecamente atrelada ao primeiro encontro que houve no século VII, logo no início do Islã, entre o profeta Muhammad e o anjo Gabriel. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se retirava no chamado Monte Hira, onde habitualmente fazia uma reflexão a respeito da criação, a respeito da matéria religiosa e em diante. Então, nesse primeiro encontro, o anjo Gabriel manda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ler em nome de Allah. Mas, como Muhammad não sabia nem ler nem escrever, o próprio Senhor, conforme nós encontramos no primeiro capítulo revelado, o próprio Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, que ordenava, portanto, Muhammad para ler, se incumbe a prerrogativa de instalar o processo da leitura ou instalar o processador da leitura na mente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através das revelações periódicas que daria início a partir do primeiro encontro entre o anjo Gabriel e o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no monte Hira. Portanto, essa revelação que começaria então estabelecendo pela primeira vez o ato da leitura em nome de Allah, que criou o homem do coágulo como a primeira ordem. Portanto, a leitura foi a primeira ordem que o profeta Muhammad recebeu ao receber a primeira surata revelada no Alcorão. Afinal de contas, é somente através da leitura em que o homem consegue desenvolver as faculdades intelectuais que o levam a conhecer melhor o seu próprio Criador. É através da leitura. E a modernidade tem confirmado e mostrado isso, de que somente a pesquisa, o desenvolvimento científico, a leitura e tudo aquilo que diz respeito à ciência e à tecnologia leva-nos cada vez mais perto das realidades e dos fatos ocultos e a confirmar realmente de que Deus existe e Ele é o Criador de tudo dos céus e da terra. Então, quem não lê o Alcorão, por mais que seja muçulmano, jamais conhecerá o Deus verdadeiro. Porque para o muçulmano conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, precisa da leitura. E a nossa principal fonte, a fonte do conhecimento da sabedoria, é, em primeiro lugar, o Alcorão. Então, é preciso que saibamos que para conhecer Allah, para conhecer o Islã e os seus mandamentos, assim como regras, é preciso lermos o Alcorão. O Alcorão foi lido primordialmente no Oriente, depois na África, foi lido também na Ásia, na Europa e finalmente no Ocidente,
de um modo geral. Com isto quer dizer que as pesquisas e os grandes cientistas e pesquisadores sociais observaram de que o Alcorão é o único livro que apresenta os métodos para a constituição da estrutura social como um sistema de organização da sociedade, seja ela tradicional assim como moderna. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao proclamar o Alcorão como a constituição do primeiro Estado muçulmano criado por ele, e ao implementar integralmente os preceitos alcorânicos, ele mobilizou admiradores em todos os tempos e em todos os lugares. Podemos mencionar alguns deles que tanto escreveram sobre Muhammad e sobre o Alcorão. O dramaturgo e crítico literário, o romancista irlandês chamado George Bernard Shaw, na sua obra brilhante intitulada O Islão Genuíno, ele concluiu que um homem como Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baseado no Alcorão, baseado nos ensinamentos do Alcorão que ele recebera como revelação divina, se ele assumisse então a liderança do mundo moderno, conseguiria resolver seus problemas de uma maneira que trouxesse a esse mundo moderno, cheio de problemas e conflitos, trouxesse a tão necessária paz e felicidade. George Bernard Shaw observou que o sucesso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi assentado em matéria da fé em primeiro lugar. Matéria da fé em primeiro lugar. E na sua recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como na orientação. E essa orientação estabelecida, ou foi estabelecida, através do Alcorão. Podemos encontrar isso no capítulo 13, verso 28, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub." Aqueles que são crentes e cujos seus corações sossegam com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E nesse momento Allah questiona a nós. Na verdade, não é com a recordação de Allah em que as almas, os corações encontram a paz e o sossego. Então, eis que o Alcorão evidencia que a recordação de Allah proporciona ao crente muitos benefícios. E uma das maneiras recomendadas para recordar Allah subhanahu wa ta'ala é a recitação do Alcorão. A leitura do Alcorão. Saibam de que na história da humanidade o Alcorão é o único livro que quando é lido, essa leitura é transformada em adoração a Allah. Essa característica nós não encontramos no caso as escrituras sagradas anteriores, a Bíblia, a Torá. Portanto, não apresenta essa característica. Então, o único livro que, quando é lido, a pessoa ganha recompensa pela sua leitura é o Alcorão. Por essa razão, nós podemos observar mais uma vez, voltando à citação do George Bernard, em seu livro, ele vai dizer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através do Alcorão, foi o homem mais notável que jamais pisou nesta terra. Pregou uma religião, fundou um Estado, construiu uma nação, estabeleceu um código moral. Quer dizer, iniciou inúmeras reformas sociais e políticas.
estabeleceu uma poderosa sociedade dinâmica para praticar e representar seus ensinamentos encontrados no Alcorão. Para além disso, Muhammad conseguiu revolucionar completamente o mundo do pensamento e do comportamento humano para todos os tempos que viram. E nós encontramos, portanto, essas características dentro do Alcorão. Por isso, certa vez, Aisha, a esposa do profeta, quando foi questionada a respeito do comportamento e da vida do profeta Muhammad, o que ela respondeu? Disse: Kana khulquhu al-Qur'an. Ou seja, se vocês querem conhecer como é que o profeta Muhammad se relacionava socialmente, tratava as pessoas, tratava a sua família e praticava a fé e a religião, então leiam o Alcorão. Lá vocês vão encontrar tudo aquilo que o profeta foi. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que nós muçulmanos temos no profeta Muhammad como o melhor exemplo de todos os tempos. E nós conhecemos o profeta Muhammad quando nós lemos o Alcorão. Bem, trilhando ainda nessa perspectiva introdutória que eu preferi trazer no início da minha apresentação, refletindo ou fazendo um diálogo com aqueles que foram os grandes pesquisadores, historiadores, podemos também mencionar a inglesa Karen Armstrong, muito conhecida, que já escreveu várias obras a respeito do Islã, assim como a própria biografia do profeta Muhammad. Portanto, temos também líderes que mudaram a história de nações, como o indiano Mahatma Gandhi, portanto, elogiando o profeta e os ensinamentos do profeta contidos onde? No Alcorão. Então, são vários que integram essa lista de admiradores dos ensinamentos que nós encontramos no Alcorão. Então, podemos também mencionar, por exemplo, o Harding, que foi um dos... Michel Harding, queria dizer, que foi um dos... O que é até agora, um dos pesquisadores, cientistas, que escreveu uma obra, se a ideia não me falha, essa obra é chamada As 100 Pessoas que Mudaram a história do mundo. E nesse sentido, Harding ele vai colocar, portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como o primeiro homem da história da humanidade bem-sucedido em todos os campos da vida. Em todos os campos da vida. Portanto, estamos a falar de que o profeta Muhammad ele foi o melhor líder no campo político, econômico, social, cultural e religioso. E neste caso, passarei a abordar então no campo religioso. O que é que nós podemos aprender do Alcorão no campo religioso? Porque os cientistas encontram várias evidências. A medicina ela foi baseada no Alcorão, quando Allah subhanahu wa ta'ala portanto revela de que dentro do Alcorão nós encontramos cura. Dentro do Alcorão nós encontramos respostas para questões geográficas, climatéricas e a própria história das nações anteriores. Tudo isso nós encontramos dentro do Alcorão. E para dizer que o Alcorão ele foi lido para dar resposta a questões relacionadas à história, para dar resposta a questões relacionadas à medicina, às curas, à saúde pública também, para dar resposta à ciência exata do modo geral. Dado que os muçulmanos foram os primeiros que desenvolveram as
chamadas ciências exatas, portanto, a matemática, a química, a biologia, a física, por aí em diante. Mas eu gostaria de passar para o último tempo, a última parte, que é a parte mais importante, que na verdade vai responder o título do nosso tema de hoje, que seria então o Alcorão no campo religioso. Quais são os benefícios espirituais que nós podemos colher quando lemos e conhecemos o Alcorão? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse o seguinte: Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. De que Allah subhanahu wa ta'ala eleva através da leitura do Alcorão, através do Alcorão do modo geral. Portanto, quando nós falamos a leitura, isso integra também a sua compreensão e a prática dos seus ensinamentos. Não é simplesmente a sua leitura, ou seja, não basta a pessoa ler o Alcorão e ignorar os seus mandamentos, os seus preceitos. Portanto, o verdadeiro leitor do Alcorão é aquele que lê e põe na prática os ensinamentos que encontra dentro desse livro. Então o profeta vai dizer que Allah subhanahu wa ta'ala eleva a categoria daquelas pessoas que lê o Alcorão. Portanto, ou através do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala eleva a categoria das pessoas. Outro benefício que nós podemos mencionar é que é o motivo de nós acumularmos bênçãos de Allah. Bênçãos essas mundanas, assim como na vida após a morte. Podemos mencionar aqui, lembrar, um dos hadiths narrado por Abi Dharr, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, de que certa vez ele disse: Ya Rasulallah, awsini, ou profeta de Allah, eu peço um aconselhamento, aconselhe-me por favor. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Abi Dharr: alayka bi taqwa Allah. O meu primeiro aconselhamento é que tens que temer Allah subhanahu wa ta'ala. O temor a Allah é o primeiro aconselhamento que eu dou a você ou a Abu Dharr. E Abu Dharr disse: Ya Rasulallah, zidni, eu quero mais, dá-me mais conselho. E ele disse, o profeta disse para Abu Dharr: alayka bi tilawati al-Qur'an. Leia o Alcorão. Leia o Alcorão. E o profeta explicou a razão da leitura do Alcorão. Por que ele mandou a Abu Dharr a ler o Alcorão? Ele disse: فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذَخَرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. Ele disse que o Alcorão é uma luz mundana. نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. Ou seja, se nós queremos iluminar os nossos caminhos, se nós queremos afastar as trevas da nossa vida, então devemos ler o Alcorão. E ao ler o Alcorão, nós acumularmos também o capital que vai nos beneficiar no dia de juízo final. Portanto, a leitura do Alcorão proporciona não só benefícios mundanos, mas também benefícios da vida após a morte. Ibn Abbas, ele dizia, Ibn Abbas radiyallahu anhu, que foi um dos companheiros, portanto, do profeta, dizia: وَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ. Tanto de que Allah subhanahu wa ta'ala garantiu aquela pessoa que lê o Alcorão e segue os seus mandamentos, Allah subhanahu wa ta'ala garantiu para essa pessoa de que jamais se perderá e jamais estará desorientado no mundo e jamais será infeliz na vida após a morte. Então, são duas garantias, são duas coisas que nós podemos observar. A primeira é relacionada às bênçãos que nós recebemos na vida mundana. E ao mesmo tempo também recebemos bênçãos na vida após a morte.
para eu poder terminar, vou mencionar mais ou menos 5 coisas que nós ganhamos quando lemos o Alcorão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mais uma vez, ele vai dizer: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu." Aquelas pessoas que se reúnem na casa de Allah, portanto na mesquita, por exemplo, para ler o Alcorão, a leitura do Alcorão, sentar dentro da mesquita e ler o Alcorão. Quais são os benefícios que essas pessoas vão ganhar? O profeta disse que Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar o sossego para essas pessoas, para os corações dessas pessoas. O sossego. Imaginem na época da pandemia, da crise, qual seria a melhor coisa que nós precisamos de receber na nossa vida? Além do sossego. O sossego, que é a paz, a segurança, a tranquilidade, o amor. Então, saibam de que nós alcançamos tudo isso ao lermos o Alcorão. Outra coisa que o profeta mencionou, ele disse que a misericórdia de Allah também cobrirá essas pessoas. Então as pessoas estarão cobertas da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Olha que coisa tão preciosa que recebe aquela pessoa que lê o Alcorão. Será que faz sentido nós desperdiçarmos essas promessas todas? O irmão que está me escutando neste momento, a irmã que está me escutando, existe algum livro que, ao ser lido, proporciona todos esses benefícios espirituais? E nós, como muçulmanos, temos razão para desperdiçar todas essas promessas, essas oportunidades que nós precisamos e que podemos, na verdade, conseguir e ganhar na vida mundana antes da nossa morte? E saibam de que o Alcorão ele pode ser lido no trabalho, em casa, na rua e em qualquer lugar. Então não está restrito apenas à mesquita. Prestem atenção. Essas bênçãos, portanto, elas não vêm apenas ao ser recitado na mesquita. Mas qualquer pessoa que for recitar o Alcorão vai receber essas promessas, essas bênçãos. E depois o profeta vai dizer, em relação a esse grupo, digamos, que se reúne dentro da mesquita para poder recitar o Alcorão, ele vai dizer e, portanto, os anjos rodeiam a eles. Então, os anjos vão presenciar o ato. Imagina você ter uma companhia de um anjo enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, só por causa da recitação, por causa do livro que você está ali recitando. Imagina, pense nisso, meu irmão, minha irmã. Pense nisso. Você lendo o Alcorão e os anjos ao seu redor. As bênçãos e as misericórdias de Allah sendo derramando para você. E a luz, você acumulando a luz, carregando as suas baterias com a luz que vai iluminar o seu caminho quando você vai para casa ou vai ao trabalho ou vai para a mesquita. Isso só por causa da leitura do Alcorão. E nesse dito profeta, ele vai dizer: وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. E Allah subhanahu wa ta'ala vai mencionar o seu nome para as suas criaturas que estão junto com ele, portanto lá nos céus. Quer dizer, já imaginou você ser mencionado, o seu nome, se o seu nome é Ricardo, Antônio, ou Aisha, ou Fátima, ou Elaine, e por aí em diante, o seu nome ser mencionado por Allah subhanahu wa ta'ala diante dos anjos. Portanto, não faz sentido, eu queria dizer, nós desperdiçarmos essas recompensas. Para terminar, portanto,
com mais um dito do profeta Muhammad, ele vai dizer de que a leitura do Alcorão, quer dizer, faz parte da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, mas cada letra que a pessoa lê no Alcorão ganha recompensas. Cada letra. E nesse momento ele vai dizer de que ler, por exemplo, Alif Lam Mim, a pessoa ganha 30 recompensas. 10 recompensas por letra. Alif são 10 recompensas, Mim 10 recompensas, Lam 10 recompensas e Mim 10 recompensas. 3 letras, 30 recompensas que nós ganhamos nesse momento. Então é preciso, mais uma vez, nós recuperarmos esses ensinamentos e trazermos dentro da nossa vida. Agora, qual seria o meu conselho para mim, assim como para todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento? É a questão da gestão do tempo. O muçulmano precisa dividir o seu tempo. Tempo para si mesmo, tempo para o trabalho e tempo para Allah subhanahu wa ta'ala. E reduzirmos o tempo que nós estamos nas redes sociais. Porque nós gastamos mais tempo nas redes sociais e fazendo coisas banais que não trazem benefícios para nós mesmos nem para as outras pessoas. Então é preciso nós sabermos como redistribuir o nosso tempo para que possamos aproveitar as promessas e os ensinamentos do Alcorão. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.